Aleluia. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Louvo a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui mais uma vez. Deus continue abençoando essa igreja. Um aninho vai fazer. Obrigado, pastor Daniel, pela oportunidade de poder estar aqui, falando mais uma vez a palavra. Ver o quanto Deus está abençoando vocês. Isso para mim se constitui um prazer, uma alegria muito grande vê-los crescendo. Glória a Deus. Sem perca de tempo, queridos, abram as vossas Bíblias no livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13, por favor. Há uma palavra de Deus aqui para ser liberada sobre a vida de alguém. Você crê? Amém. Glória a Deus. Números capítulo 13. Eu quero ler, para não ser uma leitura exaustiva, ler o versículo 1 e depois vamos ler o versículo 21 também, e mais adiante nós vamos ler o versículo 30. Está escrito assim: E o Senhor ordenou a Moisés: envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, para que os filhos de Israel, a terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel, enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. O versículo de número 21. Subiram eles para espiar a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, na direção de Levo-Hamat, a entrada de Hamat. Subiram do Negueb, chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai, Talmai e todos os descendentes de Enac. Hebron havia sido edificada 7 anos antes de Zorã, no Egito. Quando chegaram a um lugar conhecido como Vale de Escol, que quer dizer cachos, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 homens carregaram o cacho pendurado numa vara e colheram também romãs e figo. Versículo 30. Calebe fez calar o povo reunido diante de Moisés e disse: subamos e herdamo-la. Disse ele: em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Repitam isso, diga: temos a capacidade. Diga: temos a capacidade de conquistar essa terra. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero trazer uma palavra simples, uma palavra profética para a vida de alguém. E eu quero colocar um tema para essa palavra: esqueçam os gigantes, olhem as uvas. Dá para você dizer isso? Diga: esqueçam os gigantes, olhem as uvas. Dá para você profetizar para alguém aí? Não? Diga para essa pessoa aí: esqueçam os gigantes, olhem as uvas. Amém? Glória a Deus. Sempre foi a vontade de Deus que você e eu vivamos pela fé. Viver pela fé
é se lançar sobre aquilo que Deus diz. Viver pela fé é se lançar sobre a palavra de Deus. Deus disse: eu darei uma terra deleitosa para Israel. Deus esperava que todos os judeus acreditassem nisso. Nunca foi a vontade de Deus enviar espias. Eu gosto dessa tradução, que é a King James atualizada, porque ela apresenta melhor o significado no original dessa palavra. Deus mandou para que eles reconhecessem, porque espiar é coisa de incrédulo. Reconhecimento é coisa de quem acredita. Eu vou lá só reconhecer a terra que Deus já nos deu. Agora, espionagem é diferente. Então tem pessoas que vivem de espionagem, mas quem vive pela fé vive de reconhecimento. Então não foi a vontade de Deus que os espias fossem para espiar a terra. No capítulo 1, versículo 22 de Deuteronômio, diz que Moisés está dando uma narrativa dos acontecimentos até aquele momento, do que Deus havia feito. E aí chegou esse momento aqui em que Moisés diz: vocês pediram para ir conhecer a terra. Aqui o texto está dizendo que Deus deu uma ordem a Moisés para que separassem os principais das tribos, para que eles fossem em missão de reconhecimento. O texto de Deuteronômio 22 diz que foram eles que quiseram ir. As duas passagens estão corretas, porque Deus sempre vai trabalhar respeitando a sua vontade. Parece até contraditório isso que eu estou dizendo, porque Deus é soberano. Deus faz o que Ele quer, mas Ele lhe fez, lhe dando condições para você agir por si mesmo. Você tem livre arbítrio. Há um poder de decisão que Deus colocou em cada um de nós. Deus não quer que você o sirva de maneira obrigatória. Deus não quer que você o sirva por imposição. Tem uma tradição religiosa entre os crentes que dizia o seguinte: se você não fizer, Deus vai te pegar. Se você não fizer, Deus te quebra no meio. Mas não é bem por aí. É bem verdade que quando nós saímos do centro da vontade de Deus, nós vamos ter consequências disso. Porque todos nós nascemos dentro de um projeto divino. E antes que você fosse concebido dentro do ventre da sua mãe, Deus projetou a sua carreira nessa vida. Agora, Ele não predestinou. E eu não falo nada sem base bíblica. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: estamos, portanto, rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas. E diz assim: deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que nos está proposta. Não é corramos a carreira que nos está predestinada. Não, Ele propôs, porque a decisão de aceitar ou não o que Ele propôs é sua. Então tem gente que decide não correr a carreira que Deus propôs e quer correr a sua própria carreira. Então arque com as consequências. Está entendendo ou não? Então Deus não tem nada a ver com as coisas dando errado na vida da gente. As coisas dão errada na vida da gente por alguma razão. Ou Deus está nos testando, e quando Deus testa, dentro daquele período, Ele vai providenciar tudo para você. Foi assim com Israel no deserto. Quando eles estão no deserto, e o deserto fala de provação, então no deserto, no período probatório, Deus está provendo pão, Deus está provendo carne, Deus está provendo água, Deus está provendo calçado, Deus está provendo tudo. Porque eles estão no período probatório. É Deus provando. Então na prova Deus está providenciando tudo. Agora quando é tribulação, aí não é
Deus. Aí é nós mesmos que causamos. Agora, quando é tentação, aí é o diabo. Então Deus prova, o diabo tenta e você se atribula. Diga amém. Amém. Aí você escolhe. Então na vida é assim: ou você está sendo provado, e entenda, qualquer processo de luta na nossa vida, se naquele processo há provisão de Deus para a sua vida naquele momento, entenda, Deus está querendo me trazer alguma experiência com isso que eu estou passando. Agora, se o que você está atravessando, Deus não está sendo glorificado, não tem provisão de Deus aí, então pode ter certeza, foi coisa que se arrumou para a sua cabeça. Mas nesse momento você tem que cair em si e dizer assim: Senhor, eu errei, tomei aquela decisão errada, comprei quando não era para comprar, agi quando não era para agir, fui quando não era para ir, então me arrependo aqui, me ajude a sair dessa. Deus é tão bom que vai ajudar você a sair dessa. Agora, quando é tentação, é uma indução para o mal, são propostas que Satanás oferece para você cair, e nesse caso, está escrito na Bíblia: sujeitem-se a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Levanta a sua mão, diga glória a Deus. Então aqui, a vontade de Deus era que eles vivessem por aquilo que Deus havia dito. Vou repetir: a vontade de Deus era que eles acreditassem e vivessem baseado naquilo que Deus havia lhes falado. Deus disse que vai nos dar uma terra proveitosa, então Deus vai nos dar. E eles quiseram espionar a terra. Deus disse: envia comissão de reconhecimento, para que comprovem que a terra que eu dou é boa, que eu dou é boa, mana leite e mel. Eles foram e começaram a olhar a terra. As cidades eram fortificadas, muradas, gigantes por toda parte. Os filhos de Enaque, que eram reconhecidos no mundo da época como os poderosos, e eles habitavam na terra. Aí Deus colocou um sinal na terra, para que eles não focassem nos gigantes, e sim no sinal que a terra estava dando. Qual era o sinal? As uvas. Mas eles focaram nos gigantes e não nas uvas. Quando eles voltaram, eles reuniram toda a assembleia, todo o povo de Israel perante Moisés, e começaram a infamar a terra, falar mal da terra. Diziam: olha, a terra é boa, porém, a promessa existe, porém, Deus falou, todavia, não tem porém para quem tem fé. Não tem porém para quem acredita no que Deus fala. A fé não se apega à visão, aos sentimentos, à sensação. Não, a fé não tem nada a ver com isso. O ser humano é composto de espírito, alma e corpo. Na verdade, o ser humano é um espírito que mora dentro de um corpo e que tem uma alma. Então, uma é a linguagem do corpo, outra é a linguagem da alma, outra é a linguagem do espírito. Qual é a linguagem do corpo? Os 5 sentidos. Por meio dos 5 sentidos você tem relação com a terra: a visão, o tato, o olfato, o paladar e a audição. São os 5 sentidos do corpo. Por meio dessa linguagem você se comunica com a terra. Isso não é fé. Qual é a linguagem da alma? A emoção, a razão, a lógica são linguagens da alma. A fé não está na alma. E isso é um desafio para os cientistas, porque eles não conseguem entender como que o indivíduo consegue mudar a sua realidade simplesmente por um ato de acreditar em alguma coisa que ele não vê. E eles tentam fazer com que entenda essa realidade, mas não consegue. Como que você consegue mudar a sua realidade simplesmente acreditando? Tem gente que acredita no poder da cura e ele é curado, e os médicos ficam tudo doidos sem entender por que ele foi curado. Se utilizou simplesmente pelo poder da palavra. Então, voltando, a linguagem do corpo é os sentidos, a linguagem da alma é a razão, a lógica, as emoções, tudo isso está linkado com a alma.
Agora, o Espírito, a linguagem do Espírito é a linguagem da fé. Você acredita no que Deus diz, porque o Espírito se relaciona com Deus. A alma, você se relaciona consigo mesmo, e o corpo se relaciona com o próximo. Então entenda essa linguagem, que é para você saber aonde você está pisando, como agir. Então a fé, repetindo, é você se apegar unicamente ao que Deus disse. Você não sente, você não vê, você não apalpa, você não tem nenhuma sensação, nenhuma emoção. Fé não é razão, não é lógica. Exemplo bíblico. Um dia Jesus chegou para Filipe e disse: Filipe, aonde nós vamos comprar pão para alimentar toda essa multidão? Aí Filipe se utilizou do raciocínio lógico e disse: não temos dinheiro para comprar pão, está de noite. Mesmo que tivesse, aonde é que nós vamos achar padaria para comprar tanto pão para tanta gente? Jesus disse isso para ele, para prová-lo, diz o texto. E a Bíblia diz ainda, o evangelista diz: bem sabia Jesus o que fazer. Diga glória. Diga assim: Jesus sempre sabe como fazer. Mas Jesus se dirigiu a ele dizendo o seguinte: aonde vamos comprar pão? E qual foi a resposta dele? Não temos dinheiro. Jesus não perguntou se tinha dinheiro, porque dinheiro nunca foi o problema para Jesus, e nunca deve ser o problema para quem crê. Eu não, bem. Tem provisão de Deus para a vida de alguém aqui nessa. Tem gente aqui fazendo contas, e aí a conta não fecha, e tem um boleto para pagar, e o Senhor te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Você não tem problema com dinheiro. Recebe isso aí ou não? Bata no peito e diga: eu vivo por fé e não por vista. Tem provisão de Deus para alguém aqui nessa manhã. Levante a sua mão, recebe esta palavra em nome de Jesus. Acredite que essa semana tem milagre de Deus para a sua vida. E você vai subir nesse altar e vai declarar o seu testemunho de vitória, porque Deus vai trazer a existência. Assim foi com Filipe. Aí no meio da multidão tinha um outro discípulo de Jesus chamado André, que encontrou um rapazinho que tinha 5 pães e 2 peixes. O moço disse: é o que eu tenho. Esse me dá aqui. Foi nas mãos de Jesus e colocou. E disse: aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Jesus tomou os pães e os peixes, levantou aos céus, e o texto diz assim: e deu graças. Repita isso, diga: e deu graças. Jesus não disse: ó Pai, multiplica esses pães, faz o milagre aqui da multiplicação, realiza, Senhor, alguma coisa agora. Não. Por quê? Diga assim: porque Jesus cria que aquela multiplicação já existia. Então quando você sabe que alguma coisa já existe, o que é que você faz? Vai pedir? Pedir por quê se você já tem? Diga amém. Então Jesus levanta o pão e os peixes e dá graças. Comece a agradecer por aquilo que já é realidade na dimensão da fé. Diga glória a Deus. Tudo, presta atenção. Tudo que você precisa e o que eu preciso já existe. Repita isso. Diga: tudo que eu preciso já existe. Eu disse para vocês que a fé é se apegar à palavra. Então, se a palavra está dizendo, a minha obrigação é crer. Não sinto, não tenho sensação, nenhuma emoção, nenhuma visão de um anjo. Não, ninguém pôs a mão na minha cabeça. É só fé. Não posso apalpar nada, tocar em nada. É fé. 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 Diga fé. Então você se agarra ao que Deus diz. Olha o que está escrito na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Deus
pelo seu divino poder, nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Ora, se Deus já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, então você não tem dificuldade de ser crente e nem tem falta de nada na vida. Ai, é tão difícil ser crente. Não, Senhor, o Senhor já providenciou tudo que você precisa para viver uma vida piedosa. Ai, é tão difícil ser crente. Não. Você não tem dificuldade, porque tudo já foi providenciado para você. Diga, eu tenho condições de viver uma vida piedosa. Diga, fiel. Diga, em santidade. Ai, está difícil ser crente, é porque ainda não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo não tem dificuldade de ser crente. Aleluia. Não somente isso, mas você também tem tudo que diz respeito à vida. Diga assim, eu tenho tudo. Mas você olha para você e não vê que você tem. O que você tem dentro de você é sonho, é desejos, é anelos. Mas os sonhos e os desejos e os anelos que há dentro de você são sinais de Deus em você, indicando que isso já é seu. É loucura a fé. A fé é loucura para o homem natural. Então diga de novo, diga assim, eu tenho tudo o que eu preciso. Diga assim, o emprego do meu sonho, a casa do meu sonho, o carro do meu sonho, a vida do meu sonho. Bata no peito e diga, eu tenho. Se você já tem, você vai fazer o que agora? Pedir ou agradecer? A lei da gratidão é uma das principais leis do universo. Jesus se utilizou dessa lei e o tempo todo ele está ensinando sobre isso. E os crentes vivem o inverso, porque o diabo quer que você viva na escassez. Isso aqui é para você dar um salto da cadeira. O diabo quer que você viva na escassez, mas quando você descobre quem você é em Cristo, o diabo vai ter que sair da tua frente, porque você vai viver o melhor de Deus nessa terra. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Por 30 segundos, levante as suas mãos assim, abre a sua boca adorando a Jesus. Tudo Ele já providenciou para ti, tudo já existe, tudo já é realidade. Abre a boca e agradece pela vitória, que ainda não aconteceu, mas já é. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Tem vitória de Deus chegando para a vida de alguém nessa manhã. Tem vitória de Deus chegando para a vida de alguém nessa manhã. Então você agradece. Foi o que Jesus fez. E qual foi o resultado? Mais de 5.000 pessoas foram alimentadas. Você nunca vai ver Jesus pedindo nada para o Pai. A única vez que Jesus pediu que o Pai fizesse a vontade dele foi um período em que ele não podia fugir da realidade que ele esperava, porque era isto colocado no plano da eternidade para a salvação do homem, que era a sua crucificação, a sua morte. E a crucificação dele era necessário para que eu e você estivéssemos aqui. Então ele ora ao Pai dizendo, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Fora isso, Jesus nunca pediu nada, porque ele já tinha tudo. Diga assim, eu já tenho tudo. Então o que você tem que fazer nesse instante? Senhor, eu te agradeço, porque a bênção já está liberada, a vitória já é minha. Ainda que o meu corpo não perceba, que as minhas emoções contradigam isto, entretanto, eu já estou agradecendo a Ti, porque isto já está resolvido. Essa situação não está mais nas minhas mãos, está nas Tuas mãos. Te agradeço. Permaneça na fé,
dizendo eu agradeço, a palavra está dizendo, eu acredito, e o diabo vai dizer para você, conversa, a Bíblia foi escrita por homens, não é verdade, isso é mente fraca de pregador, e você vai permanecer aonde? Na palavra, na palavra, na palavra. Deus coloca um sinal na terra, para identificar que a terra é boa, mas eles preferem ficar focado nos gigantes. Então diga de novo, esqueçam os gigantes, foque nas uvas. E aqui eu resumo essa palavra e já quero aplicá-la na sua vida e profetizar nessa manhã e declarar sobre a sua vida a vitória. Vocês estão debaixo de uma promessa de Deus. E a ILPA como igreja só tem um ano, e você já está Deus já está sinalizando aí, pastor, as uvas. Tem gigante? Tem, mas eu não vou focar neles, vou focar nas. Dá para você glorificar a Deus aí? Não tem por que ter dúvida mais. Quando você olha para essa foto da equipe de apoio que existe já trabalhando, é mídia, é staff, é obreiro aqui e ali, sabe o que eu digo para você? É sinal de que Deus está caminhando com vocês. Só esse lado aqui diz aleluia. Tudo que está acontecendo em um ano é sinal de que Deus está andando. Tem glória a Deus aqui? Então diga para o teu irmão do lado, esqueça os gigantes, foque nas uvas. Vai em frente, meu irmão, vai caminhando, meu irmão. Deus vai sinalizando de que está contigo nessa terra. Vai glorificando, a terra é sua, você tem condições de conquistá-la, a promessa é sua, toma posse dela e declare, sai da frente, Satanás, porque Jesus já determinou a minha vitória. Diga glória. Para ser didático e você guardar o que eu estou pregando, número 1, devemos focar nas promessas e não nos inimigos da promessa. Diga isso, diga, devemos focar nas promessas e não nos inimigos da promessa. Foca nas promessas. Ah, mas está difícil, está complicado, alguém se levantou contra mim lá na empresa, estão querendo puxar o meu tapete, ah, está difícil, meu Deus, não dá mais para mim, olha a luta, olha a crise, ah, se levantou lá em casa, meu pai não vai com a minha cara, a minha mãe não acredita no meu sonho. Foca nas promessas, foca nas promessas. Se alguém é inimigo do seu sonho, e esses inimigos muitas vezes estão perto da gente, está dentro da nossa casa. Tem gente que só vai acreditar em você quando vê as coisas se cumprindo. Foi assim comigo, pastora. Quando eu dizia pequenininho, você é pastor e pregador, minha mãe dizia, meu filho, você não tem juízo não. Tira isso da cabeça. Meu pai dizia, meu filho, isso aí não dá futuro para ninguém não. Mas depois foi os maiores apoiadores do meu ministério. Está me entendendo? Então dentro da sua casa tem gente que não acredita. Com certeza, se eu sentar com o Daniel e puxar a fundo, ele enfrenta algumas dificuldades, até mesmo entre os parentes. Gente que está esperando aí para acontecer, para dizer assim, rapaz, eu estou contigo agora. Aleluia. Mas quem está focado na promessa não vai ficar incomodado com o negativismo de um, o pessimismo do outro. Está pegando aí ou não? Acredita na promessa que Deus te fez. E Deus trabalha se utilizando de 3 linguagens. Eu já termino. Deus trabalha
se utilizando de 3 linguagens. Número 1, sonho. Número 2, profecia. Número 3, visão. E isso está dentro de você. Cada um de nós aqui temos dentro de nós um desejo. Se você parar para ouvir o seu ser, que é você, aí dentro de você tem um desejo. No caminho, muita gente frustrou os teus sonhos, os teus desejos, muitos desafios. Você se acomodou, se reteve e disse: vou dar um tempo, não é o momento, e parou. O tempo passou e você está dizendo: e agora? E agora que Deus está dizendo: os meus sonhos continuam de pé, a minha promessa a teu respeito continua de pé. Mas já passaram-se anos. Deus está dizendo: é por isso que o meu espírito, quando desceu para estar com a igreja, ele deu sonho. Está escrito aos velhos. Diga assim: os velhos sonharão. Diga: os jovens terão visões. Diga: os servos e as servas profetizarão. Por que Jesus veio evangelizar os pobres e não os ricos? Para gerar nos pobres, que são os servos, o mover profético. Era para você ter dado um glória. Isso aqui é muito profundo, demanda tempo. É só para você pegar. O Senhor veio trazer para os servos, aqueles que não têm perspectiva de sair de uma profissãozinha simples, aqueles que estão vivendo na linha de baixo. O Senhor está dizendo: eu venho trazer boas novas para vocês, para que vocês também comecem a viver num outro nível, de um outro mover, para que vocês saiam dessa escala de valores e comecem a subir, porque o reino de Deus se estabelece no coração daqueles que acreditam. E reino é governo. Diga bem alto, diga reino. Está fraco, diga reino. É o governo de Deus estabelecido em meu ser. Então, se o reino de Deus está estabelecido no teu ser, se o governo de Deus está estabelecido dentro da tua alma, se posicione e diga: agora quem governa sou eu. Sai da frente, miséria. Sai da frente, Satanás. Sai da frente em nome de Jesus. Eu estou focado na promessa. Levante as suas mãos e adore a Jesus. Oh, eu sinto Deus aqui nessa manhã. Recebe esta palavra. Aleluia. Ainda dentro desse ponto, veja bem. A terra está sendo ocupada por gigantes. Aí o Senhor vem e coloca dentro de você a semente do reino, para que você, na terra de gigante, venha surpreender. Mas aquele menino não é daquela família pobre? Sim, mas olha quem ele se tornou. Pois é, porque dentro dele Deus colocou uma semente e ele acreditou. Aleluia ou não aleluia? Porque isso é baseado aqui no Caleb. Quando todo mundo estava falando mal da terra, ele disse: ei, calem-se todo mundo aí. Subamos animados, porque Deus falou a respeito disso, e essa terra é nossa. Nós vamos conquistar essa terra. Ah, mas tem gigante, nós somos gafanhotos. E não, Senhor, Deus é fiel para cumprir o que Ele falou. Então repita de novo, diga assim: devemos focar nas promessas e não nos inimigos da promessa. Número 2, o Deus da promessa é maior que os inimigos da promessa. Repita isso, diga: o Deus que prometeu é maior do que os inimigos
da promessa. Alguém me perguntou: pastor Vilamar, por que a vida na terra é tão difícil? Por que a gente lê na Bíblia sobre tantas coisas que aconteceram na vida de homens, entretanto na minha realidade de vida é outra? Por quê? Porque Adão vendeu a terra e se estabeleceu na terra que é do Senhor. E a terra do Senhor, a Bíblia diz que Ele deu aos filhos dos homens. Satanás criou um governo administrativo sobre a terra, paralelo ao governo de Deus. Aí Deus colocou você na terra e te dá essas revelações para que você, na sua geografia, venha redimir a terra. Isso aqui é profundo. Jesus redimiu o seu espírito, você vai redimir a sua alma, e o corpo será redimido pela redenção da alma, e a terra vai ser redimida pela redenção do corpo. Então ele redime o homem interior. A alma, o intelecto, a razão é redimida pela renovação do pensamento. Romanos 12, versículo 2. Não se conforme com este mundo, com o sistema, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mente renovada. E o corpo sempre vai manifestar aquilo que é redenção da alma. Já é, por exemplo, comprovado que 80% das doenças físicas, antes de se tornarem físicas, são doenças psicossomáticas, doenças da alma. Então, se você consegue redimir a alma, você vai redimir o corpo. Está pegando ou não? Então o que acontece? Quando você tem esse entendimento, peraí, então eu mando no meu pedaço. Está pegando? Diga assim: eu mando no meu pedaço. Agora, se eu mando no meu pedaço, você manda no seu, o que é que nós vamos acontecer? Você vai redimir o seu pedaço, eu vou redimir o meu. Daqui a pouco toda a terra está redimida. Por que alguém olha assim, lê o texto de Jó, parece que Deus está brincando com Jó. Parece que Jó cai, fica um joguete na mão de Deus e do diabo, na mão de Deus e do diabo. E não, senhor. Por que Satanás se apresenta dentre os filhos de Deus para falar sobre o Jó? Porque o Jó, naquela época, já tinha esse entendimento de quem ele era, por causa da sua justiça, do que ele era em Deus, fiel. Ele redimiu a sua terra, tornando-se um homem poderoso, uma família estruturada. Então o maligno se apresentou diante de Deus para dizer o seguinte: peraí, a terra está sob o meu comando, e tem alguém na terra que está prosperando, sendo que ele está numa geografia que me pertence. Como é que o Senhor faz ele prosperar? Como é que o Senhor está fazendo ele crescer numa terra que quem manda sou eu? Está pegando ou não? Por isso que Deus disse: então tira tudo dele, eu vou mostrar para você que não é assim. Deus quer fazer com qualquer um de nós aqui. E não tenha medo. Sabe por que você não deve ter medo? Isso aqui agora que eu vou soltar, se você não der um grito de glória a Deus e um salto dessa cadeira, está ruim. Porque nós estamos vivendo uma época melhor do que a época de Jó. Por quê? Porque Jesus nos redimiu. Então, se Satanás foi lá na eternidade, no reino do Espírito, reivindicar o direito que ele tinha sobre a terra, agora ele não faz mais isso. Porque você está escondido em Cristo. Você está escondido em Cristo. Vou profetizar de novo: você está guardado em Jesus. Então você vai prosperar no meio de uma terra que tem um sistema demoníaco predominante. Você vai expulsar.
Eu sinto Deus aqui nessa manhã. Aponta o dedo de profeta no nariz de alguém e diga assim: você tem poder para expulsar o demônio da tua geografia. Lá na tua casa, dentro do teu lar, lá na rua onde você mora, na empresa onde você trabalha, você é o agente do reino de Deus ali. Levante a sua mão que eu vou profetizar. Maior é quem está contigo. Oh, aleluia. Bata no peito e diga: eu sou autoridade. Bata no peito e diga: eu sou uma autoridade. Aleluia. Abre a boca e declara isso nessa manhã. Você é uma autoridade. Termino agora. Você não tem noção do que Deus está me dizendo aqui agora. Eu estou pregando a palavra dele e ele está dizendo para mim aqui dentro do coração: diga para o meu povo nessa manhã: aquele que se lança sobre a minha palavra, eu vou fazê-los prosperar. Aleluia. Glória a Deus. Fecha a Bíblia. Terceiro lugar, só para você guardar. Quando o foco está nas uvas, os gigantes ficam pequenos. Se você focar nas uvas, os gigantes que você enfrenta no seu dia a dia, seja em casa, seja no trabalho, seja na vila, seja no bairro, seja até dentro da igreja, você focado naquilo que Deus lhe prometeu, os gigantes que você enfrenta, fica pequeno. Fica pequeno. Fiquem de pé, por favor. Oh, aleluia. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos em Cristo. Eu gostaria que você ajudasse essa pessoa do teu lado. Pega na mão dessa pessoa. Você vai ajudar. Como, pastor? Você vai orar por ela. Você vai abençoar o seu irmão. Você vai interceder por ele. Você, nesse momento, vai ministrar sobre o seu irmão, na fé que você está recebendo. E enquanto você está orando por ele, enquanto você ora pelo seu irmão, no reino espiritual, está acontecendo um reboliço. Enquanto você ora uns pelos outros, como diz a Bíblia, está acontecendo no reino espiritual, um reboliço. Porque alguém que entrou aqui precisando de uma intercessão, de uma oração, você vai orar por ele. Alguém que está sendo vítima de batalhas espirituais travadas. Alguém que está sendo vítima de ataques de gigantes terríveis. Você vai ministrar sobre esta pessoa. E enquanto você estiver orando, o diabo vai ter que sair do caminho dessa pessoa. Os demônios vão arrumar a bagagem deles e vai sair da geografia, vai sair da casa, vai sair do casamento, vai sair das finanças,
vai sair do sonho, do projeto dessa pessoa. Levante a mão do seu irmão em nome de Jesus e comece a orar por ele. Ore agora, vai orando. Vai orando. Vai orando. Vai orando. Vai orando. Terabassoramandarabas. Eramandarabassouracandarabas. Erabassuramandarabaia. Como profeta de Deus, nesta manhã eu estou declarando aqui e agora sobre a IUPA, nesta manhã, em nome de Jesus, um crescimento extraordinário, um crescimento profundo, rápido. Oh, eu profetizo nessa manhã sobre a sua vida a bênção de Deus, a bênção de Deus. Recebe agora, recebe agora. Já tem pessoas ali se abraçando. Recebe, recebe impulso do Espírito, receba a força de Deus. Receba graça, receba poder, poder, poder. Deus está colocando colocando na palma da sua mão, sem esforço da sua parte. Deus traz e põe na palma da sua mão um espaço maior que vai te surpreender, porque você está vivendo na dependência de Deus. E quem vive na dependência de Deus, Deus o honra de maneira sobrenatural. Deus vai trazer e colocar na palma da sua mão, vai chegar de maneira surpreendente. Recebe isso, guarda, porque Deus vai te surpreender. Levante as suas mãos adorando a Jesus. Para o pastor da igreja, mas seja profeta de Deus para pelo menos 2 ou 3, assim, com entusiasmo. Abrace alguém e diga para essa pessoa assim: esteja focado nas uvas, esqueça os gigantes. Profetiza aí para os 2 ou 3. Recebeu aí a tua porção, meu querido? Você recebeu a sua porção aí, minha querida? Ah, eu tomo posse. Eu preciso dessa vitória. E eu sei que você também. Eu sei que você